exatamente em cima desse assunto, tá? Nós vamos conversar aqui sobre o Oriente Médio, vamos conhecer algumas características referentes a essa região, tá? Características essas que estão ligadas à localização geográfica, quais são os países, qual o local exato que a gente encontra essa galerinha aí. Nós vamos fazer uma fala sobre os aspectos naturais, conhecer um pouco sobre a dinâmica de relevo e a dinâmica climática dessa região. Vamos conhecer alguns conflitos que são gerados a partir, né, da necessidade hídrica que essa região tem, né, é uma região muito pobre em recursos hídricos, então essa escassez, né, essa dificuldade em obter esse recurso, ela acaba gerando alguns conflitos entre alguns países que compõem essa região. E nós vamos dar continuidade, fechando esse primeiro material, falando sobre as questões religiosas e o fundamentalismo, né, o radicalismo religioso que existe também na região, que é muito típico dessa região, tá bom? Então, é esse o material que a gente tem para trabalhar na aula de hoje e eu espero que vocês aproveitem bem. Mas, como eu disse, se tiver alguma dúvida, manda, que eu vou estar à inteira disposição em ajudá-los, tá bom? Então, vamos começar aqui por essa localização geográfica. O primeiro ponto é a gente perceber que ela é uma região que se encontra entre o continente europeu e a Ásia. Tá? O próprio nome Oriente Médio, ele nasce exatamente por uma ideia de que a galera que saía ou da Europa ou da Ásia em direção de uma das duas, elas costumavam parar exatamente ali, na metade do caminho, e basicamente ficou, né? Seria uma espécie de meio caminho andado até o destino. Tá? Então ela tem até essa curiosidade para a gente entender um pouco o termo. Então ele fica entre a Europa e a Ásia, e a África, e ele surgiu, né, do deslocamento de comerciantes, principalmente vindos da Europa, que iam em direção à Ásia, como por exemplo a Índia e a China. A gente sabe que na antiguidade e ali na Idade Moderna era uma rota comercial muito utilizada, né, pelos europeus até chegar às Índias e à China. Então a metade do caminho ficou conhecida até os dias atuais como o Oriente Médio. Tá? É exatamente por ser o encontro, né, ou ponto de descanso de diferentes nações que ela vai sofrer uma grande influência de diversidade de povos, o que vai render para essa região a sua grande diversidade cultural. Então, é uma região que, culturalmente falando, tem muita diversidade, né? Desde a parte étnica até a parte religiosa, de culinária e vários outros aspectos mais. Uma outra característica dessa região é que as suas fronteiras elas são de demarcação recente, então recentemente elas foram definidas e basicamente são dinâmicas, ou seja, elas estão passivas à mudança periodicamente. Então hoje essa seria a delimitação de um determinado país, por exemplo a Turquia, amanhã ela já pode ter sofrido uma redução ou um aumento, entendeu? Então é isso que significa esse dinamismo. Então são fronteiras delimitadas recentemente e que sofrem alterações em um curto espaço de tempo. Seria mais ou menos essa a lógica. Tá? É uma região também muito rica em reservas de petróleo e também em gás natural. Há de lembrar que os países que compõem o Oriente Médio, pelo menos uma parte deles, são detentores das maiores reservas, né, de petróleo do planeta. Tá? E também é uma região com uma grande diversidade política e presença de grupos extremistas, como eu acredito que vocês já ouviram falar, por exemplo, do Estado Islâmico, da Al-Qaeda e vários outros mais. Tá? Então essas são algumas características gerais que a gente precisa considerar em relação ao Oriente Médio. Tá? Entender de onde veio esse nome, entender essa diversidade cultural e étnica, né? Política também, a força que eles possuem em relação às fontes de energia, como petróleo e gás, tá? E esse probleminha, né, podemos dizer assim, que está ligado ao extremismo religioso para alguns povos, tá bom? Seria essa aí algumas características que vocês precisam destacar. Em relação aos aspectos naturais,
existe um predomínio, né, dos climas secos, ou seja, dos climas áridos e semiáridos, o que consequentemente faz com que a população que ocupa essas áreas elas sofram com a escassez de água e basicamente a necessidade de desenvolver técnicas de estocagem, né, de armazenamento dessa água. Então, por ser regiões muito secas, regiões que têm um volume de chuva e uma presença de recursos hídricos bastante escasso, a população desses locais acabaram que desenvolvendo técnicas para armazenar água, né, para consumir ao longo desses períodos secos. Tá? Existem pontos com maior densidade demográfica, ou seja, a maior concentração da população no Oriente Médio fica na região litorânea, é óbvio, até por conta do recurso, né, da água, e a de menor densidade ficam ali nas áreas de desertos, como acontece, por exemplo, no Iraque, né, e na Síria também, são regiões onde uma parte da população ocupa essas áreas desérticas. Tá? A escassez de água, ela também gera alguns conflitos, tá? Especialmente em áreas transfronteiriças, ou fronteiriços, né, como queiram chamar. Então, o que ele quer dizer com isso? É que a água ela é um motivo de conflito entre alguns países. Né? Como eu dizia para vocês, essa região ela tem uma mudança de fronteiras muito constante. Então, em um determinado momento, um reservatório de água está em um país, daqui a 2 semanas ele já pode pertencer a algum outro país. Então, isso acaba gerando desconforto, isso acaba gerando conflitos, principalmente em países que ficam nessa área de mudança de fronteira. Tá? É basicamente por aí que a gente tem que entender. O relevo ele é principalmente de península, tá? A gente já falou isso outras vezes, mas existe a presença de planaltos e também de cadeias de montanha, e predominam principalmente no leste e no norte. Tá? O leste mais voltado para a Europa e o norte também mais voltado ali para o lado da Europa e da Ásia. Tá? E ao sul, que é essa parte que vai de encontro com o continente africano, a gente tem a predominância da península. Tá? O que seria essa península? A gente já até falou também em outros momentos. É exatamente uma faixa de terra banhado por, na verdade não banhado, que tem apenas um único contato com o continente, que seria mais ou menos essa figura aqui embaixo. Ó. Deixa eu marcar ela. Pronto. Deixa eu dar um zoom agora que eu acho que dá para a gente perceber. Ó. Então, e essa parte que eu circulei ela é uma península, porque você percebe que ela tem praticamente todo o seu território banhado pelo oceano e apenas um único ponto bem aqui de contato com o continente. Então, isso é o que nós chamamos de península. Tá? Então, ela é, como eu falei, o predomínio, né, tipo de relevo lá, e também algumas áreas baixas, como as planícies. Okay? A parte central, ela tem a presença de uma região que nós chamamos de crescente fértil, e vocês já ouviram falar isso principalmente nas aulas de história, né? Que era ali uma região que basicamente ajudou o desenvolvimento da Mesopotâmia. Tá? Então, esse crescente fértil nada mais é do que uma área de grande, digamos assim, capacidade agrícola. Ali eu coloquei 2 palavras, foi o corretor, tá? Me desculpe. Mas é uma área de grande capacidade agrícola, ou seja, ela tem uma grande capacidade no desenvolvimento, no plantio de algumas culturas. E isso acontece porque existe, né, a presença de áreas baixas e também a presença de rios que vai favorecer a irrigação dessas áreas, tá bom? Então essas são algumas características dos aspectos naturais que vocês também precisam lembrar. O tipo de clima, seco, né, árido e semiárido, okay? A maior parte da população no litoral, a menor parte nas áreas de deserto. A presença, digamos assim, de planaltos, planícies, mas a predominância de penínsulas, e a escassez de água que chega até certo ponto gerar conflito entre os países que compõem o Oriente Médio.
tá bom? Seria mais ou menos isso. E aí vem exatamente uma fala sobre esses conflitos, né? Ele chama de hidroconflitos. Então, os hidroconflitos, podemos dizer assim, que eles são conflitos até um pouco históricos, tá? Não é de hoje, é desde sempre que existem conflitos em volta, né, dessa água, desse recurso hídrico. Tá? Então, existem alguns conflitos que têm aspecto étnico, alguns conflitos voltados à parte econômica, envolvendo, por exemplo, o petróleo, os hidrológicos, que são esses que nós estamos conversando aqui, conflitos religiosos e também territoriais. Então, você percebe que ela é uma região onde a ocorrência de conflitos é muito comum, né? É muito frequente, tá? Predominam principalmente na região que é banhada pelo rio Tigres e Eufrates, onde se concentram a maior parte desses conflitos, tá? A maior concentração hídrica fica na Turquia, ok? E também a Turquia é responsável em desenvolver a maior quantidade de projetos hidráulicos dentro do Oriente Médio. Então, como ela tem a maior concentração de água, que é onde basicamente fica a nascente desses dois grandes rios, Tigres e Eufrates, ela também concentra importantes projetos hidráulicos, principalmente voltados à irrigação, e por possuir essa quantidade de projetos, ela acaba comprometendo o abastecimento de outras regiões. E é exatamente esse um dos motivos que acabam gerando esses conflitos, né? Como um dos bem conhecidos, um dos mais conhecidos, o conflito do Iraque, né? Ou seja, a famosa guerra do Iraque, que envolvia algumas questões ligadas à economia, principalmente o petróleo, ela também tratava de assuntos ligados a esses recursos hídricos, tá? Então, você percebe que a Turquia, por ser, digamos, o maior destaque, né, em relação a esse recurso, ela acaba atrapalhando outras regiões de usufruírem dessa água, e isso gera conflitos e conflitos bem históricos, tá? Uma outra área de conflito muito conhecida é a do Rio Jordão, que vocês devem conhecer, principalmente aí ligado às questões bíblicas, né? O Rio Jordão, que faz parte aí de 3 países, a Síria, a Jordânia e Israel, mesmo não sendo um rio tão volumoso assim, né? Que tem uma quantidade de água tão expressiva, mas ele é responsável por drenar áreas muito importantes tanto em Israel quanto na Síria. Ou seja, ele é um rio que se destaca não pelo volume de água que ele possui, mas ele se destaca principalmente pela sua localização, né? Porque ele acaba atuando em 2 regiões bem secas, né? E tem uma escassez de água muito grande, tanto em Israel quanto também na Síria. Então são digamos aí, dois conflitos bem conhecidos por conta desses recursos, tá? A questão da Turquia e a questão do Rio Jordão, beleza? E para a gente finalizar, nós vamos fazer alguns apontamentos ligados à religião e ao extremismo religioso, né, que acontece no Oriente Médio, tá bom? O que é que a gente precisa entender? Ó? Que o islamismo, ele deixa eu só tentar botar aqui. O islamismo é a religião que predomina nessa região, né? Então é a religião com o maior número de adeptos no Oriente Médio, tá? Mas também são encontrados os judeus e os cristãos. Então são as 3 religiões aí mais comuns no Oriente Médio. Essa primeira figura aqui que faz referência ao judaísmo, a cruz, né, que faz referência ao cristianismo, e aqui a lua com a estrela que faz referência ao islamismo, ok? O islamismo, como é a religião mais, digamos, predominante na região, né, a gente vai dar uma fala mais específica sobre elas. Por exemplo, ela tem 2 ramificações, que a gente vai inclusive falar aqui, e dentro dessas 2 ramificações, também existem algumas divisões e subdivisões dentre eles, tá? Seriam alguns grupos
e subgrupos ligados a cada uma dessas ramificações. A primeira ramificação que a gente vai falar aqui são os xiitas. Os xiitas, para a gente diferenciar aqui dos sunitas, né, eles são a minoria, então é a menor parcela da população que segue o islamismo, e a diferença dele é que existe uma defesa por parte dos xiitas, onde a sucessão, né, digamos assim, a descendência de sua liderança religiosa, ela está ligada à família de Maomé. Então ela tem que ser alguém dentro dessa família, historicamente falando. Então seria um sucessor, mas um sucessor que vem dessa descendência familiar de Maomé. Tá? Já os sunitas não vão nessa linha, né? Os sunitas, eles representam a maior parte dos povos islâmicos dentro do Oriente Médio, e eles defendem que qualquer um pode se candidatar a essa sucessão de liderança religiosa, né? Que seria o seu califa, né? O estabelecimento de um califado. Tá? Então, basicamente, essa seria a diferença entre os xiitas e os sunitas. Os xiitas que defendem essa sucessão de um descendente da família de Maomé, e os sunitas não. Até porque eles alegam a questão da fidelidade, né? A questão da seriedade que essas pessoas possuem. Então qualquer um pode se candidatar e apresentando os atributos suficientes e necessários, ele pode ser essa liderança. Okay? Existe uma grande diversidade, como eu falei, né? Dentro desses sunitas e xiitas, alguns que são mais religiosos, outros que são mais liberais, outros que são mais radicais, fundamentalistas, que é daí que vem essa palavra, né? Esse fundamentalismo ele acaba aqui contribuindo com a formação de alguns grupos terroristas. Tá? Esses grupos terroristas eles são conhecidos por coagir, ameaçar, reprimir e influenciar pessoas com ação política, ações políticas essas que são opostas a algumas ordens governamentais, podemos dizer assim, e muitas dessas políticas elas são feitas, né, através do uso de extrema violência, como por exemplo os atentados terroristas que a gente sempre ouve falar e que ocorrem com grande frequência nessa região. Então, esses grupos terroristas eles são baseados nesse fundamentalismo, né? Eles são grupos bastante radicais, que interpretam as leis assim, de uma forma muito rígida, e uma das formas deles combaterem digamos assim, os governos, né, que não são tão rígidos assim, é utilizando desses atentados, desse tipo de violência. Tá? Na atualidade, a gente dá um destaque forte, né, para o famoso Estado Islâmico. Você já deve ter ouvido falar também sobre esse grupo. Ele é um grupo hoje mais atuante, né, dentro do Oriente Médio. Esse Oriente Médio que é considerado uma das regiões, na verdade, a região mais instável, né, não é estável, é instável do mundo, né, é onde ocorre a maior quantidade desses atentados, tá? Só um minutinho aqui que eu derrubei minha caneta. Tá? Desses atentados. A origem desse grupo, ela remete aí lá aos anos de 2003, quando ocorreu uma profunda crise política, né, no Iraque, a famosa invasão do Iraque lá, né, as guerras do Golfo. E esse grupo ele é formado principalmente por ex-militares do governo do Saddam Hussein. Então eram militares muito bem treinados e que já tinham uma certa experiência em combater, por exemplo, as tropas americanas que atuavam lá no Oriente Médio. Tá? Eles são um grupo, na verdade ele é um grupo, né, que não se restringe apenas ao terrorismo, mas em conquistar território e também a sua independência, né, para poder concretizar esse califato que a gente falou anteriormente. O Estado Islâmico ele é sunita, tá? Eles são contra os xiitas e eles se baseiam na Sharia, que é uma das formas, né,
de interpretação do Alcorão e é uma das formas mais rígidas e radicais que existe. Tá? Então a flexibilidade com eles é zero. Então nos locais onde o Estado Islâmico atua, é proibido consumir bebidas alcoólicas, né? Existe uma série de regras que não podem ser quebradas. Eles acabam capturando, né, cristãos, xiitas, decapitando, matando crianças. Então a galera assim que usa esse extremismo para poder ganhar força e de certa forma impor, né, essa reivindicação pelo seu território. Beleza? Então esse era o material que a gente tinha para conversar na aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aproveitado muito bem, né, porque é um resumo assim, bem, digamos assim, direcionado em relação a esse assunto. Beleza? Agora, galera, se vocês tiverem alguma dúvida, é o momento de deixar aí no chat alguma pergunta. Eu vou voltar para ele aqui, só um minuto. E se tiver alguma pergunta, eu vou responder. Se não tiver, vão deixando o ok aí de vocês, tá? Para mim saber que todo mundo compreendeu direitinho a nossa explicação, beleza?